superficiais, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular por antecedência o tempo que uma árvore levará para dar frutos, assim como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, pelo tempo em que um astro gasta para efetuar a sua revolução. 12. A humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa a todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. 13. Como já dissemos, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras, uma gradual, lenta, imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a traduzir-se por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação se podem perceber, como as mudanças que as correntes d'água ocasionam na superfície do globo, a outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente que, rompendo os diques que a continham, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. É, então, um cataclismo moral que devora em alguns instantes as instituições do passado e ao qual sobrevém uma nova ordem de coisas, que pouco a pouco se estabiliza, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias, que a geração que se extinguiu levou consigo, cederam lugar a ideias novas na geração que se ergue. 14. A humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas, compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade, já não encontra, no estado das coisas, as satisfações legítimas a que se sente com direito. É por isso que se despoja das fraldas da infância e se lança, impelida por uma força irresistível, para margens desconhecidas, em busca de novos horizontes menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou, se o preferirem, de crescimento moral, que ora chega a humanidade. Da adolescência ela passa à idade viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos, não mais se deixa levar por ilusões nem por sortilégios. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciais. O presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corpórea é restrita demais para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. E é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transborda a vida intelectual, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio, que homens que se dizem filósofos pretendem encher o vácuo com as doutrinas do niilismo e do materialismo. Estranha aberração. Esses mesmos homens, que pretendem impelir para frente a humanidade, se esforçam por circunscrevê-la no acanhado círculo da matéria, de onde ela anseia por escapar-se. Velam-lhe o aspecto da vida infinita e lhe dizem, apontando para o túmulo, nec plus ultra, nada mais além. 15. Quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências e não circunscreva a produção de alguns fenômenos terá compreendido que lhe abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda aos horizontes do infinito. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual, como no estado corpóreo. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra.
O futuro se lhe revela em sua realidade, isento dos prejuízos da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não se interrompe com a morte, que já viveu e tornará a viver e que nada se perde do que já ganhou em perfeição. Encontra nas existências anteriores a razão do que é hoje e reconhece que, pelo que é hoje, poderá deduzir o que virá a ser um dia. 16. Com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que, antes, a criatura nada foi e nada será depois, em que interessa ao homem o progresso posterior da humanidade. Que lhe importa, no futuro, que os povos sejam mais bem governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros. Visto que de tudo isso ele não deverá tirar nenhum proveito, não fica perdido para ele todo o progresso. De que lhe vale trabalhar para os que virão depois dele, se nunca lhe será dado conhecê-los, se são criaturas novas, que, por sua vez, pouco depois voltarão ao nada. Sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade. Mas, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual. Que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência, que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo e de mais consolador do que a ideia de estarem os mesmos seres a progredir incessantemente, primeiro, através das gerações de um mesmo mundo, depois, de mundo em mundo até a perfeição, sem solução de continuidade. Todas as ações têm, então, uma finalidade, porque, trabalhando para todos cada um trabalha para si e reciprocamente, de sorte que nunca se podem considerar estéreis os progressos individual e coletivo. Tal progresso aproveitará as gerações e as individualidades futuras, que não virão a ser outras senão as gerações e as individualidades passadas, em mais alto grau de adiantamento. 17. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, mas não a fraternidade real, sólida e efetiva se não se apoiar sobre base inabalável. Essa base é a fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, visto que, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. 18. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais vastas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade, mas que, sozinho, é impotente para regenerá-la. Enquanto for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. É por isso que ele os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os semelhantes e de os destruir. 19. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mas, somente esse progresso poderá fazer que reinem entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que derrubará as barreiras que separam os povos,
que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos e a se auxiliarem mutuamente, não destinados a viver uns à custa dos outros. Será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, por isso mesmo, aceitas por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, impedida de efetivar-se, desde todos os tempos, pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem que os dissidentes sejam vistos pelos outros como se fossem inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. 20. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão fora do círculo das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escola procuraram impelir a humanidade por esse caminho, mas a humanidade, ainda jovem demais, conservou-se surda. E os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente, caída no pedregulho. Hoje, a humanidade está madura para lançar olhar a alturas antes nunca entrevistas, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que outrora não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e preconceitos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais saudáveis, imprimirá ao mundo o movimento ascensional, no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução da humanidade. 21. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que começam a encontrar eco. É assim que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se impregnam dia a dia de sentimentos mais humanos. Os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a considerar-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações. Eles suprimem as barreiras que os separavam, e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais, para os torneios pacíficos da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base que lhes permita desenvolver-se, completar-se e consolidar-se. Falta uma predisposição moral mais generalizada, para fazer que elas frutifiquem e sejam aceitas pelas massas. Não deixa de ser um sinal característico da época, o prelúdio do que se efetuará em mais larga escala, à medida que o terreno se for tornando mais favorável. 22. Um sinal não menos característico do período em que entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderara das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as levava a rejeitar com a forma própria a substância de toda a crença, parece ter sido um sono, a cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, lá onde o vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. 23. Se supusermos a maioria dos homens imbuída desses sentimentos, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí resultarão para as relações sociais. Todos terão por divisa, caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. É a meta para a qual tende, evidentemente, a humanidade, sendo esse o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meios haverá de realizar. Ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas, ou pela força de inércia dos preconceitos,
das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. É preciso vencer tais resistências, e essa será a obra da nova geração. Quem acompanhar o curso atual das coisas reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho. Ela terá por si a dupla força do número e das ideias e, além disso, a experiência do passado. 24. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Os homens progressistas descobrirão, nas ideias espíritas, uma poderosa alavanca, e o Espiritismo achará, nos novos homens, espíritos inteiramente dispostos a colhê-lo. Dado esse estado de coisas, o que poderão fazer os que pretendam opor-se a ele? 25. O Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu no momento em que podia ser útil, visto que também para ele os tempos são chegados. Se tivesse vindo mais cedo, teria encontrado obstáculos insuperáveis, teria inevitavelmente sucumbido, porque os homens, satisfeitos com o que tinham, ainda não sentiriam falta do que ele lhes traz. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e suprema consolação. 26. Certamente o número de retardatários ainda é grande, mas que podem eles contra a onda que se levanta, se não atirar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles defenderão o terreno palmo a palmo. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas desigual, porque há do passado decrépito a cair em frangalhos, contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura e contra a vontade do Criador, pois os tempos marcados por ele são chegados. A geração nova. 27. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica neste momento entre os que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. No dizer dos espíritos, a Terra não deverá transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como de costume, mas com uma única e capital diferença: uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida,
É neste sentido que Jesus entendia as coisas, quando declarava: digo-vos, em verdade, que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, os que esperam ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão bastante decepcionados. 28. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma, no mundo, pelas características que lhes são peculiares. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições morais e, sobretudo, das disposições intuitivas inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e estejam aptos a secundar o movimento de regeneração. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, por se recusarem a reconhecer um poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. São esses os vícios de que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam em não se emendar, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem obstáculos para o futuro melhor que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperam que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. 29. Não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, a ela voltarão, pois se atrasaram porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o miolo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corpóreo, a maioria deles verá as coisas de maneira inteiramente diversa da que viam quando em vida, conforme os numerosos exemplos que conhecemos. Para isso, são auxiliados por espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar o falso caminho em que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que há perpétua solidariedade entre mortos e vivos. A maneira por que se opera a transformação é muito simples e, como se vê, é toda de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. 30. Quer os espíritos que componham a nova geração sejam melhores, quer espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, os espíritos encarnados formam duas categorias, de acordo com as suas disposições naturais: de um lado os retardatários, que partem, de outro, os progressistas, que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça, em relação com aquela das duas categorias que preponderá. 31. Uma comparação vulgar dará a compreender ainda melhor o que se passa nessa circunstância. Suponhamos um regimento, composto na sua maioria de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão constantes desordens do que a severidade da lei penal terá por vezes dificuldade em reprimir. Esses homens são os mais fortes, por serem mais numerosos. Eles se amparam,
Animam e estimulam pelo exemplo. Os pouco bons não exercem qualquer influência, seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros, que os ridicularizam e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Imaginemos que esses homens sejam retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. Assim será a humanidade regenerada. 32. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas, têm igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Em virtude de muitos estarem maduros para a transformação, mesmo com todas as suas imperfeições, é que muitos partem, a fim de se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Bastará uma estada no mundo dos espíritos para lhes descerrar os olhos, porque aí viam o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, conseguintemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão as coisas mudadas e sofrerão a influência do novo meio em que houverem nascido. Em vez de se oporem às novas ideias, serão os seus auxiliares. 33. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre são outros os espíritos que voltam. Com frequência são os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando isolado e individual, esse melhoramento passa despercebido e não apresenta qualquer influência ostensiva sobre o mundo. O efeito é completamente diverso, quando a melhora se produz ao mesmo tempo sobre grandes massas, porque, então, conforme as proporções que assuma, numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que se nota quase sempre depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito, ativam o movimento de vai-vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. 34. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, pois que elas apressaram a eclosão dos novos germens. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras folhas cheias de vida, visto que a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. 35. Para um materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, uma vez que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Mas, para aquele que sabe que a morte só destrói um envoltório, tais flagelos não têm as mesmas consequências e não lhe causam o menor pavor. Compreende o seu objetivo e sabe também que os homens não perdem mais por morrerem juntos, do que por morrerem isolados, considerando-se que, de uma forma ou de outra, todos a isso hão de chegar. Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quimeras, mas, digam o que disserem,
não escaparão à lei comum, cairão por sua vez, como os outros, e, então, o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Fim.